abrirmos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 19 ao 30. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 19 ao 30. A palavra de Deus diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Algum deles, porém, que era de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reunia naquela igreja e ensinava numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias desceram alguns dos profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentou-se um deles chamado Ágabo, que dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, e qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, que está no céu, obrigado, Deus, por tudo que já foi realizado aqui, Deus, por esse culto maravilhoso ao Senhor. Deus, nesse momento nós queremos te pedir, Deus, mais uma vez, que o Senhor, dentro da tua palavra, Senhor, possa falar aos nossos corações. Nós cremos que quando se é pregada a tua palavra, ela não volta vazia, porque ela é a tua palavra. Não é um sermão vazio, mas é um sermão que está dentro da tua poderosa palavra. E a tua palavra é espada de dois gumes, é martelo que esmiuça a penha. E a tua palavra é eficaz, Senhor. Então nós cremos, Senhor, que a tua palavra vai ser falada aos nossos corações, a cada um de nós, para aqueles que estão com os ouvidos abertos, para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu estava orando a Deus, pedindo uma palavra para hoje, e eu estava lendo esse texto da palavra de Deus, onde veio algo na minha mente, eu orando, pedindo a Deus, que Deus me encaminhasse uma palavra para falar para a igreja hoje. E o Senhor me deu esse texto aqui, amados, de Atos capítulo 11, do verso 19 ao 30. Esse texto aqui, amados, ele fala da igreja forte. Eu gostaria de falar hoje sobre uma igreja forte. Uma igreja forte, amados, qual uma igreja exemplar, para que a gente possa se basear em uma igreja forte? A igreja, amados, primitiva. A igreja quando estava no início, no começo, uma igreja forte, amados. E muitos avaliam, uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja espiritual, muitas vezes através do tamanho do templo. Muitas pessoas acham que uma igreja abençoada, grande, forte, é porque tem um grande templo.
ou então porque há grandes quantidades de pessoas. E muitas pessoas avaliam também uma igreja forte por causa das finanças dessa igreja. Alguns acham que quanto mais próspera, mais dinheiro, mais riqueza essa igreja tiver, mais essa igreja está sendo aprovada por Deus e é uma igreja forte. Porque as pessoas baseiam espiritualidade sobre prosperidade que as pessoas possuem. E também, amados, muitos avaliam uma igreja forte pela quantidade de ministérios que essa igreja tem, a quantidade de programações que essa igreja possui. E se as igrejas tiverem essas características no olhar humano, as pessoas dizem com certeza essa igreja é uma igreja abençoada do Senhor. Com certeza as pessoas querem congregar, querem ser membro de uma igreja assim. Só que, amados irmãos, Deus, Ele olha o mais profundo do interior, amados. O que a gente consegue ver é o exterior. A gente não consegue ver os corações das pessoas, porque só Deus pode ver. Só Deus sonda a mente de cada pessoa, de cada membro de uma igreja, de cada líder de uma igreja, de cada pastor. Então, amados, embora nós vemos que algumas pessoas acham que para uma igreja ser forte, uma igreja que está sendo aprovada por Deus, tem que ter essas características. Mas, amados, nós vemos no livro de Apocalipse a mensagem de Deus para as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas proféticas, amados, que é praticamente as igrejas de hoje. Hoje existe cada um tipo de igreja daquela. E, amados, as 7 mensagens, a mensagem às 7 igrejas da Ásia, que o Senhor Deus deu a João, no livro de Apocalipse, apenas 2 igrejas foram aprovadas diante de Deus. E eu quero dizer a você, amados, não eram as maiores, nem as mais ricas. Então, amados, nem as mais prósperas. Nós vemos isso como exemplo da igreja de Laodiceia. O Senhor escreveu uma mensagem para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 20, onde muitas pessoas queriam fazer parte de uma igreja daquela de Laodiceia. Por que, pastor? As pessoas não iriam querer fazer parte da igreja de Esmirna, nem de Filadélfia. Eram igrejas pobres. Igreja de Esmirna era uma igreja sofredora, passava perseguição. A igreja de Laodiceia, mas era uma igreja rica, próspera, uma igreja que não tinha problema nenhum naquela igreja. E o Senhor escreveu ao anjo da igreja de Laodiceia: escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cega, nu. E o Senhor diz àquela igreja: mas eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas nós usamos esse versículo fora do contexto para relacionar-se aos perdidos. O Senhor estava dando essa mensagem a uma igreja que se considerava autossuficiente, uma igreja que se considerava rica, próspera, perfeita, que não precisava de coisa alguma. A igreja rica, que se achava autossuficiente, que não precisava mais de nada mais. E esta igreja foi a igreja que o Senhor advertiu mais duramente, porque o Senhor disse a esta igreja que ela era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Enquanto uma das igrejas aprovadas foi a igreja de
A igreja de Esmirna, eu tenho certeza que nenhum crente queria fazer parte daquela igreja, porque aquela igreja estava sendo perseguida, amados. Naquela igreja, muitos cristãos foram mortos, perderam seus bens, ficaram pobres. Quem queria fazer parte de uma igreja dessa? No olhar humano, amados, que as pessoas olham o exterior, mas quem sabe o coração é Deus. Qualquer um que olhasse para a igreja de Laodiceia, a igreja de Éfeso e as outras igrejas, ia dizer: eu quero ser membro dessa igreja. Essa é que é a igreja boa. Mas, amados, quando o Senhor escreve a igreja de Esmirna, conhecida como a igreja sofredora, lá em Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao 10, o Senhor diz: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve estas coisas, diz: o primeiro e o último, que estive morto e tornei a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, antes são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser exposto à prova, e terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor olhou para aquela igreja, amados, um olhar que só Deus tem, que para os homens era uma igreja pobre, talvez miserável para muitos, sofredora. Muitos queriam dizer: eu não quero fazer parte dessa igreja. Mas o Senhor disse que aquela igreja era uma igreja rica espiritualmente falando. O Senhor, mas elogiou aquela igreja, assim como a igreja de Filadélfia. As outras 5 foram reprovadas pelo Senhor. Meus irmãos, infelizmente, amados, e eu estou usando essa introdução porque o tema é uma igreja forte. O que é uma igreja forte? Nós vamos ver o que é uma igreja pobre. Infelizmente, nós já vimos muitos casos de congregações que quase foram fechadas, porque não dava retorno. O número desses congregados em alguns anos eram tão pequenos que as contribuições não davam nem para pagar o aluguel da água, da luz, nem o aluguel do prédio. E alguém com uma mentalidade imediatista, materialista, sugeriu ser fechada. E só não se deixou de funcionar porque alguém lembrou que a igreja não é uma mercearia, que a igreja não é uma empresa, que a igreja não é uma firma que tem que dar lucros. Meus irmãos, nós não devemos esquecer que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, como está lá em 1 Coríntios 3, verso 7. O crescimento saudável de uma igreja, meu irmão, quem dá é Deus. O crente vai ter que evangelizar? Vai, nós vamos ver isso aqui. Hoje, amados, muito dos crescimentos, tem sido de uma forma, que hoje há um mito de crescimento que tem dominado a mente de muitos líderes, que eles buscam crescimento numérico a qualquer preço, a qualquer custo, mesmo que o crescimento não venha de Cristo, que vem de invenções, de métodos de homens, igrejas que deixam de ser igrejas de Cristo, que se tornaram hoje de empresas, que a finalidade é que haja um crescimento com fins lucrativo. Então, mas uma igreja forte não é aquela que tem o maior templo da cidade. Uma igreja forte não é aquela que tem as melhores salas para educação religiosa, não é as que tem as melhores tecnologias, os melhores coros de louvor, as maiores, as maiores finanças, condições financeiras. Não é aquela que um pastor,
é o maior orador da cidade. Não é aquela igreja que muitas vezes os membros dessa igreja são mais destacados entre a sociedade. Isso não é uma igreja forte espiritual, amados. O que é uma igreja forte espiritual, pastor? Amados, uma igreja forte espiritual, aprovada por Deus, é a que tem certas características bíblicas que nós veremos nesses textos aqui. Nesse texto que nós lemos, de Atos capítulo 11, do verso 19 ao 30. A igreja primitiva é um modelo de como a igreja deve agir para se tornar uma igreja forte. E nós, amados, estamos precisando de uma igreja forte nos tempos que nós estamos vivendo. Estamos vivendo tempos difíceis. Quando eu estou falando de igreja aqui, é bom você entender que eu não estou falando do templo, eu estou falando de você, de cada um de nós. Nós precisamos estarmos fortes, amados, para que nós possamos fazer a obra de Deus, para que a gente possamos estarmos de pé. Então, amados, uma igreja forte, primeiro, ela é formada por pessoas que continuam anunciando o Evangelho mesmo em meio às dificuldades. Como é que eu sei que uma igreja é forte? Eu vou saber que uma igreja é forte porque tudo naquela igreja é bom, ninguém passa por tribulação, ninguém passa por perseguição, é só bênção, todo mundo é rico, carro bom, comida boa, casa boa, tudo bom e do melhor. Como é que eu vou saber que essa igreja é forte, amados? Você quer saber sobre o que é uma igreja forte? É quando ela é formada por pessoas que perseveram, continuam anunciando o Evangelho mesmo em meio às dificuldades. Veja o texto que nós lemos aqui. Olha aí na Bíblia, na palavra de Deus, Atos 11, versos 19 ao 20. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Algum deles, porém, que era de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. O que é uma igreja forte? A igreja forte é formada por crentes assim, crentes amados, que mesmo passando por perseguição, ameaça de morte, eles continuam anunciando o Evangelho, e o Evangelho de Cristo verdadeiro, amados, o Evangelho de Cristo que fala de renúncia, o Evangelho de Cristo fala de arrependimento de pecado, o Evangelho de Cristo que fala de conversão, o Evangelho de Cristo que fala de salvação. Mas a perseguição que explodiu na cidade de Jerusalém, em virtude da morte de Estevão, não fez a igreja retroceder, mas ao contrário, como um vento impetuoso espalha a semente, a perseguição espalhou os discípulos, e ao serem espalhados, eles não se acovardaram, mas saíram pregando a palavra de Deus. Eles avançaram até a Fenícia, Chipre, chegou até a Antioquia. Olha, preste atenção, amados, é muito fácil a gente pregar o Evangelho quando não tem nada. Não é fácil a gente anunciar o Evangelho quando tudo vai bem na nossa vida. É fácil servir a Deus desse jeito, amados. Uma igreja nunca será forte se ela não passar, mas por lutas, perseguições, tribulações, aprovação da fé. Tem muitas igrejas equivocadas aí, tem muitos líderes, muitos pastores que estão equivocados, tem muitos crentes equivocados do que é ser um crente forte, um crente fervoroso, um crente espiritual. Essa igreja aqui, meu irmão, estava passando por perseguição,
Os irmãos foram espalhados, amados. O primeiro diácono da igreja, Estevão, foi morto apedrejado. Cada irmão deles se espalharam, não se acovardaram. Eles foram pregar o evangelho. Alguns para os judeus, outros para os gregos, mas foram. Não se acovardaram, mesmo sendo ameaçados até de perseguição e morte. Esses que se espalharam, deixaram tudo para trás. Casa, alguns deixaram família, fugiram, mas por causa da perseguição. Mas você vê que uma igreja forte, mas ela não se acovarda em meio das tribulações, em meio das lutas. Evangelizar os perdidos é a principal tarefa da igreja, amados. A principal tarefa da igreja é nós evangelizarmos. E é exatamente contra esta tarefa que o inferno vai se mobilizar de modo feroz. Uma igreja, quanto mais ela pregar o evangelho do jeito certo, mais o inimigo vai se levantar de uma forma feroz. Todas as vezes que a igreja se levanta para evangelizar o perdido, Satanás vai se levantar para se opor, para tentar impedir a igreja de fazer a obra de Deus. Jesus Cristo disse que fazer a obra dele não seria fácil. Vai se levantar vários empecilhos, amados. Vai se levantar barreiras. Vai se levantar oposição. Lá em Lucas capítulo 10, do verso 1 ao 17, o Senhor Jesus Cristo designou 70 discípulos para a missão de evangelizar, expulsar demônios, curar os enfermos. E enviou de 2 em 2, e eles saíram pelas cidades evangelizando. Quando eles retornaram, no verso 17 e 18, diz que quando eles regressaram, os 70, possuídos de alegria, dizendo ao Senhor: os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. No momento que os servos de Deus estavam pregando o evangelho, invadindo o inferno, curando o enfermo, libertando o povo do cativeiro do diabo, o diabo estava furioso. O Senhor Jesus Cristo disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Alguns pegam esse texto fora do contexto para falar da queda de Lúcifer, não tem nada a ver. O contexto aqui, mas era Satanás estava irado, porque os discípulos estavam fazendo a obra de Deus. Satanás estava furioso por causa da missão que os discípulos de Jesus foram realizar. Mas Jesus disse algo, amados. No verso 19, Jesus Cristo disse: eis aí, vos dei autoridade para pisar serpente, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Igreja do Senhor, minha irmã, preste atenção. Por isso, amados, meu irmão, minha irmã, os diáconos Luiz aqui, Edvaldo está aqui, as irmãs, eu quero dizer uma coisa: toda vez que você se levantar para fazer alguma coisa para Deus, não pense que vai ser fácil, não. Pastor, eu vou formar um grupo de louvor aqui, está sendo fácil? Está sendo fácil? Se levantou várias barreiras ou não para que vocês continuem? Tudo que você for fazer para a obra de Deus, não espere que o inimigo vai ficar de braço cruzado, que vai ser tudo bom, não, amados. O inferno se levanta. Satanás gosta de crente que é quietinho, que não faz nada, que não incomoda ele. Entendeu? É isso que ele quer. Então, mas toda vez que você se levantar para fazer alguma coisa para Deus, o diabo se levanta com grande fúria.
E ele vai colocar vários obstáculos. E preste atenção, irmãos. Ele já sabe como lhe frear. Ele sabe o obstáculo que vai colocar, que vai fazer você paralisar. O irmão fulano de tal, eu sei como paralisar ele. A irmã fulano, eu sei como fazer. E o pior, mas ele tem que conseguir fazer isso. E amados, uma igreja só será forte se ela for formada por membros, pessoas perseverantes em meio às dificuldades, em meio às oposições do inimigo. O inferno se mobiliza de modo feroz. Por isso há igrejas, amados, que após tantos anos não conseguem ganhar almas, porque a igreja precisa ser forte, precisa de crentes corajosos, de pessoas que têm a capacidade de olhar além dos problemas, das dificuldades, pessoas que realmente coloquem a mão no arado e sigam em frente, não desistem, não desanima. Porque todas as vezes que você for fazer algo para Deus e o inimigo botar uma barreira e você parar, você está fazendo a vontade do diabo e não de Deus. Eu vou estar fazendo a vontade do diabo também. Toda vez que eu for fazer algo para Deus, se levantar alguma coisa e ali eu me acovardar, meu irmão, eu estou fazendo a vontade de quem? De Deus ou do diabo? E eles sabem, mas como fazer isso. A questão é: você vai se acovardar? Você vai se amedrontar? Você vai desistir? Você vai soltar a mão do arado ou você vai continuar? Tem igrejas que não estão crescendo mais por causa disso. Atos capítulo 11, do 19 ao 21, mostra que esses têm que perseverar em meio à oposição do inimigo. Então, amados, dificuldades, obstáculos sempre teremos. E olha, se nós formos esperar ficar tudo bem na nossa vida, para a gente poder evangelizar, fazer a obra de Deus, vir à igreja, congregar, começar a fazer algo na igreja local, se formos esperar ficar tudo fácil, nós nunca iremos fazer nada. Você nunca vai fazer nada. Você vai ser um servo, uma serva inútil. Porque todas as vezes que você se levantar, o inimigo sabe como se opor a você. E ele vai tentar fazer isso para lhe frear. Isso seja problemas, amados, financeiro, físico, familiar ou qualquer outro problema na vida. Então a igreja do Senhor estava meditando nessa palavra. Essa palavra estava falando ao meu coração, igreja. Eu digo, eu preciso trazer essa palavra para a igreja, das irmãs para os irmãos. Espero que você esteja com o coração aberto, que você esteja levando a sério o que está sendo pregado aqui. Então, amados irmãos, perseguição, oposição, problema financeiro, distância ou qualquer outro problema não deve ser obstáculo para nós não fazermos a obra de Deus, porque uma igreja só será forte se ela for formada por membros perseverantes, corajosos. Muitas vezes, amados, precisam ser altruístas, positivos, que olham o problema como uma oportunidade de que o Evangelho de Deus seja propagado e não se prender, amados. Infelizmente, muitas vezes a igreja é formada de pessoas que estão desanimadas, estão vencidas, muitas vezes frias espirituais. Por isso estão sem força e às vezes acham até que é pesado até vir ao culto da igreja. Imagine, se está sendo para um crente pesado ele vir ao culto que deveria ser alegria, como o salmista diz, para o crente é pesado. Imagine
imagino fazer alguma coisa para Deus, amados. Imagine, amados. É pesado vir a um culto, é pesado cultuar a Deus, é pesado orar, está pesado ler a Bíblia, a palavra de Deus, é cansativo se alimentar com a palavra de Deus. Um culto é um peso, não é algo prazeroso. Meus irmãos, se a igreja for formada por pessoas assim, essa igreja será uma igreja fraca, não vai produzir frutos. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com canto. Meus irmãos, nós deveríamos servir a Deus com alegria. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, meu irmão. O que é que está acontecendo com os crentes de hoje em dia, meu irmão? Que é uma dificuldade para vir para o culto. Não tem mais alegria, meu irmão, de cultuar a Deus. Um culto para essas pessoas tão algo pesado, algo cansativo, enquanto era para ser algo que alegrava essas pessoas. Por que essas pessoas estão assim, amados? Estamos ficando vazios, amados. Pessoas vazias de Deus. Então a igreja jamais será forte se os seus membros, os crentes dessa igreja, não sentem a alegria nem de cultuar a Deus, não sentem a alegria de vir à casa de Deus, não sentem a alegria de servir a Deus. É um privilégio, mas é um privilégio. E o que é que está acontecendo? Que está sendo um peso para a vida de um bocado de crente, porque qualquer probleminha hoje em dia as pessoas dizem: eu não vou para a igreja hoje, eu estou passando por isso, a não ser enfermidade, amados. Enfermidade a gente sabe, pessoas doentes, mas não tem como vir. Mas qualquer problema, meu irmão, é uma desculpa para a pessoa não vir para a igreja. Irmãos, isto é uma prova que está bem do esfriamento espiritual. Se o crente perdeu a alegria de vir à casa de Deus, meu irmão, esse crente está morto, está vazio. Eu estou passando por muita luta, eu não vou para a igreja, não. Aí é que era para vir, meu irmão, minha irmã. Aí é que é para estar na igreja, porque é na igreja que o crente vai ser fortalecido. Ele vai ser fortalecido em casa, ele vai ser fortalecido em frente de um celular, de uma televisão, ele vai ser fortalecido em casa, pensando nos seus problemas. Vai estar ansioso dentro de casa, acumulando doenças sobre a pessoa. O que é que está acontecendo, meu irmão? Que as pessoas não têm mais a alegria de servir a Deus. Tem algo errado, meu irmão. E olha, meu irmão, que a gente não estamos nem passando nem 1% do que a igreja primitiva passava. E esses irmãos estavam alegres, iam para os cultos, se reuniam, congregavam, estavam juntos, oravam juntos, perseveravam na doutrina, nas orações, na comunhão, no partir do pão, em casa em casa. Uma igreja jamais será forte, amados, se os crentes estiverem frios espiritualmente. Porque, amados, presta atenção, crente frio não evangeliza, crente frio não lê Bíblia, crente frio não gosta de estudo da palavra de Deus, crente frio não gosta de sermão bíblico, crente frio não gosta de congregar. E o diabo já sabe o que fazer para parar esses crentes. E como ele sabe, amados, esses crentes têm caído bonitinho. Os crentes de hoje, amados, estão desistindo facilmente por qualquer oposição. Não é à toa que muitos começam tão bem na igreja, depois vai esfriando, vai sumindo. Quando menos espera, volta para o mundão, volta para a velha, antiga vida miserável. Muitos estão nesse caminho, amados.
Olha, quando um crente sai da casa dele a pulso, a não ser que ele esteja doente, mas que ele esteja saudável, mesmo passando o maior problema que for, quando ele sai da casa dele a pulso para vir para a igreja, o irmão já está mostrando que há um grande esfriamento espiritual, que logo esse crente vai cair. E tem muitos meus irmãos que estão assim, estão vindo para a igreja como se fosse algo obrigado, algo obrigatório. Talvez eu vou, meu irmão, porque senão o pastor vai pensar em mim. Não, meu irmão. Os irmãos, as irmãs têm que vir para aqui, não é por causa do pastor, não. Você tem que vir para aqui por causa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, servir ao Senhor com alegria. Isso deveria ser uma alegria e não peso, nem para mim, nem para você. Segundo lugar, amados, uma igreja forte é formada por membros que são cheios do Espírito Santo. Veja o verso 23 e 24, Atos 11, 23 e 24. Tendo ele chegado, no caso Barnabé, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E o que é que aconteceu? E muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé era este homem, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, amados. As igrejas dos nossos tempos estão precisando de homens, mulheres, jovens, adolescentes, cheios de fé do Espírito Santo, para realizar a obra de Deus. Verso 24 diz que, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé, mas nós sabemos que era um judeu de Chipre, que se converteu ao cristianismo, era um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, e foi até a igreja de Antioquia e fez uma grande diferença naquela igreja. Ele foi atrás de Saulo. Quando os dois chegaram lá, meu irmão, como essa igreja cresceu, como essa igreja desenvolveu, amados. Ali foi um centro de missão, aquela igreja, uma igreja missionária. Uma igreja forte é formada por pessoas cheias do Espírito Santo, amados. E só crentes cheios do Espírito Santo conseguem permanecer firme, alegres e constantes em meio às dificuldades. Você acha que o apóstolo Paulo ordena que nós sejamos cheios do Espírito Santo porque ele acha bonito? O crente ele precisa buscar esse enchimento com o Espírito Santo, meu irmão. Precisamos de crente, amado, de pessoas dentro das igrejas cheias do Espírito Santo. Por quê, pastor? Olha, não é que essas pessoas são melhores que os outros, não. Mas pessoas cheias do Espírito Santo fazem a diferença na igreja mesmo. Pessoas cheias do Espírito Santo fazem a diferença. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio. É totalmente diferente. Todo crente tem o Espírito Santo. Mas a pergunta é: você é cheio? Você tem procurado ser cheio do Espírito Santo todos os dias? Constantemente, que esse enchimento é constantemente. Um crente, amados, preste atenção, um crente jamais será cheio do Espírito Santo se ele não gosta de orar. Se ele não tem tempo de comunhão com Deus, falar com Deus. A igreja primitiva, quando estava reunida em oração, todos eram cheios do Espírito Santo, mesmo já tendo o Espírito Santo. A oração, meu irmão. O problema de hoje em dia é que crente não gosta de orar, só ora quando vem no culto da igreja e olhem lá.
Um crente ele não será cheio do Espírito Santo, amado, se ele não gosta de ler a palavra de Deus, se ele não gosta de ouvir a palavra de Deus, se ele não gosta de estudo da palavra de Deus. Ele nunca será cheio do Espírito Santo se ele não buscar diariamente uma comunhão com Deus. O nosso culto não é só aqui, irmãos. É muito pouco aqui. É muito pouco, 2, 3 cultos na semana, é muito pouco. Nosso culto tem que ser constante a Deus. Um crente nunca será cheio do Espírito Santo, amado, se ele não tem temor de Deus, não há respeito por Deus, ele não honra a Deus. Ele não será, mas um crente cheio do Espírito Santo se ele não busca uma vida de santificação, que a palavra de Deus manda a gente fazer isso. Cada dia mais a gente se santificar, se separar das coisas que não agradam a Deus, das coisas que estão impregnadas na nossa vida, que a gente sabe que é pecado, não precisa ninguém falar, mas ainda continuam esses pecados imundos, muitas vezes dentro do nosso coração, muitas vezes dentro da nossa mente. Nunca nós seremos cheios do Espírito Santo se a gente não procurar, amados, buscar essa santificação diariamente. Um crente nunca será cheio do Espírito Santo se ele não tem tempo para as coisas de Deus. Quanto tempo de Deus você dá por dia da sua vida para Deus? O quanto Deus é importante para você? O que tem sido o centro da nossa vida, amados? É Deus. Vamos ser sinceros, é Deus que tem sido o centro da sua vida. Porque qualquer outro ser que estiver sendo o centro da sua vida, você não está honrando Deus. Se for pessoa, está sendo o seu Deus. O crente nunca vai ser cheio do Espírito Santo, amado. Se a prioridade da vida desse crente é mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Se as coisas seculares deste mundo é mais importante do que as coisas de Deus. O crente nunca será cheio do Espírito Santo, amado, se não tiver fome e sede de Deus. O Senhor disse que aquele que tem sede, Ele dará fontes de água viva. E aquilo ali é o Espírito Santo. Nós temos tido sede de Deus. Nós temos sentido fome por Deus. O crente nunca será, amado, cheio do Espírito Santo em casa, sem congregar. Toda vez que os irmãos, você lê o livro de Atos dos Apóstolos, todas as vezes que os irmãos foram cheios do Espírito Santo, estavam juntos. Estavam todos juntos. Foram cheios do Espírito Santo. Nunca será cheio do Espírito Santo passando horas e horas em frente ao celular, olhando um monte de besteira, de bobagem. Uma igreja realmente forte, amados, será constituída com crentes fortes no Senhor. É uma igreja onde os crentes são cheios do Espírito Santo e de fé. Irmãos, esses crentes fazem diferença. Fazem, amados. Não é porque eles são os melhores, não. Mas nós precisamos dar lugar a Deus para Deus trabalhar na nossa vida em termos de santificação. Ninguém será cheio do Espírito Santo se essa pessoa não desejar ser cheio com o Espírito Santo. Atos capítulo 11, versos 23 e 24, como nós já lemos aqui. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Estamos precisando de pessoas assim, irmãos. Escute, você tem que ser pessoa assim, eu tenho que ser assim. Eu tenho que buscar ser cheio com o Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. A ordem
os cristãos para viver continuamente sob a influência do Espírito Santo, sendo constantemente controlados, guiados pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa de andar no Espírito Santo, como fala em Gálatas 5, 16 e 17. Quando o apóstolo Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, do pecado, da velha natureza, os desejos malignos, pecaminosos. Sabe por quê, amados? As pessoas, os crentes ainda andam nesses desejos, porque não estão andando no Espírito, não estão buscando enchimento com o Espírito Santo. Estão alimentando mais a sua natureza velha, caída, do que as coisas espirituais. O apóstolo Paulo diz: porque a carne aqui é pecado, é velha natureza, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Às vezes, amados, o nosso querer é fazer algo, coisa que não agrada a Deus. E nós não podemos estar cedendo, amados. Eu sei, meu irmão, que Deus nos capacita, mas escute, nós temos a nossa parte sim nesse processo de santificação. Nós temos essa parte, amados. Quando o Senhor diz: não matarás, não furtarás, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás a mulher, o carro, o boi do teu próximo, meu irmão, Deus está mandando algo para o crente, que ele tem o Espírito Santo, que ele tem condição sim de fazer, porque ele é nova criatura e nele habita o Espírito Santo de Deus. Por que ele não faz? Porque ele não está resistindo ao diabo. O que é que o diabo diz? Resistir ao diabo, ele vai fazer o quê? Se eu não resistir, se tudo que vier aqui eu vou e faço, ele vai fazer o quê? Precisamos, amar, ser cheio do Espírito Santo. Isso é coisa séria, irmãos. Os crentes hoje não têm buscado enchimento com o Espírito Santo. O crente não ora mais, o crente não lê mais Bíblia, o crente não tem mais desejo de estudo bíblico, o crente não tem mais desejo das coisas de Deus. Você pega um celular, passa 10 horas, 8 horas, 2 horas, 5 horas olhando coisas que não tem nada a ver com coisas para Deus. Essas coisas atraem mais do que as coisas para Deus. Tem milhares de pregações boas, estudos bíblicos, tem milhares de louvores para a gente adorar, orar. Mas, irmãos, nós muitas vezes queremos fazer o quê? O que a carne quer. E o que é que o apóstolo Paulo diz? Não façais o que porventura seja do vosso querer. O que é o vosso querer aqui, meu irmão? É a obra da velha natureza. Então, andar no Espírito, amado, é submeter-se ao controle do Espírito Santo, é obedecer os mandamentos da palavra de Deus, submeter-se à palavra de Deus. E olha, você está aprendendo a palavra de Deus para quê? Para que você está aprendendo a palavra de Deus? Para que você escuta tanto sermão? Para que você lê tanto a Bíblia? Se não for para você botar essas coisas em prática, se não for para mim, não adianta de nada mais. O que adianta eu estar aprendendo, não pratico nada daquilo que eu aprendo, não coloco em prática no meu dia a dia, na minha vida diária, no meu estilo de vida? Por que, pastor? Você pode perguntar: por que eu não estou conseguindo fazer isso? Porque você não está se enchendo do Espírito Santo diariamente. Você tem enchido sua mente, seu coração com as coisas daqui desse mundo. Eu não estou dizendo, mas que a gente vai passar 24 horas lendo Bíblia, orando, não, amados. Mas nós temos que priorizar as coisas de Deus. Nós temos que cultuar Deus na nossa casa, no nosso lar, nosso culto pessoal, nosso culto com nossa família, nosso culto com nossos filhos. A gente não pode ser só cultuar Deus aqui dentro, não, amados. Eu não posso só ouvir a palavra de Deus aqui, um sermãozinho de 1 hora e pouca, meia hora, não. A palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso leite espiritual,
desejai ardentemente o leite genuíno, o leite espiritual, para que seja dado crescimento, para santificação. Santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais você escutar a palavra de Deus, que você implantar essa palavra no seu coração, mais e mais essa palavra vai mudando, vai nos moldando, amado. Ela é espada de dois gumes, ela não volta vazia. Não é um sermão vazio, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. O que é que está acontecendo? Eu passo muitas horas, muitas vezes, eu estou dizendo um exemplo, muitas vezes nós passamos muitas horas da nossa vida, irmãos, e a gente não pega uma Bíblia para ler 2, 3 capítulos. Se começar a ler, meu irmão, é aquela preguiça, é aquele cansaço, os ossos começam a pesar, se bota um sermão não consegue ouvir. Agora quando vai ver uma besteira no celular, meu irmão, ó, é tempo, bater meia-noite, 1h da manhã, se deixar. Porque, amados, nós estamos alimentando nossa carne, nossa velha natureza, e nós estamos vazios de Deus, por isso não tem se dado frutos. Por isso crentes hoje em dia não evangelizam mais perdido, não ganham uma alma para o Senhor, através da pregação do Evangelho. E a gente pergunta aos crentes: quantas pessoas você evangelizou esses anos? Nenhuma pessoa. Crente vazio, meu irmão, não evangeliza. Crente vazio não produz fruto. Nós precisamos encher-nos com o Espírito Santo, porque ou nós enchemos o nosso ser com o Espírito Santo, ou nós vamos encher com outras coisas. Por isso os crentes hoje estão tão fracos, amados. Por isso hoje os crentes estão tão desanimados. Você quer colocar a culpa no pastor, na igreja, no ministério. A culpa é da igreja, porque a igreja não tem não sei o que, não tem atração, não tem isso, não. A culpa é de você. Você está vazio porque você quer estar vazio, vazia. Aqui tem alimento, aqui tem a palavra de Deus, aqui tem comida sólida. A questão é: o que é que você tem feito com essa comida? Tem entrado no ouvido e saído no outro, ou você tem procurado colocar esse alimento, ingerir esse alimento e começar a colocar em prática? Meus irmãos, nós precisamos fazer isso, irmãos. Uma igreja só será uma igreja forte com cristãos cheios do Espírito Santo. E quando o crente está cheio do Espírito Santo, quando ele chega, ele faz a diferença. Pode acreditar. E a pergunta é para cada um de nós: onde você chega, você tem feito alguma diferença? Na sua casa, no seu lar, no meio dos seus vizinhos, no seu trabalho, né? Os adolescentes na escola, tem feito a diferença? Como Barnabé, como Paulo, como os irmãos da igreja primitiva, mas onde eles chegavam, fazia a diferença. Terceiro e último lugar, amados, uma igreja, para que ela seja forte, ela também é formada de membros, e isso é muito importante, amados, porque isso é pouco falado. Eu fico até constrangido de falar isso aqui, mas eu vou falar porque está na palavra de Deus, e isso é para o bem da própria igreja, de nós próprios. Uma igreja forte é formada de membros que contribuem financeiramente para o crescimento do reino de Deus. Esse lado financeiro, amados, não é algo apenas material, é algo também envolvido com o espiritual, quando se passa a ser para Deus. Nós precisamos entender isso. Dízimo e oferta, meu irmão, é algo relacionado a culto. Verso 29 e 30 diz assim, Atos 11, 29 ao 30. Os discípulos, cada um deles, conforme as suas
posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, os que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Meu irmão, o texto diz que naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, para aquela igreja onde Barnabé e Saulo estavam. E aí aquele profeta Ágapo dava a entender pelo Espírito que iria haver uma grande fome pelo mundo, principalmente na Judéia. E veja como esses irmãos, eles amavam, se preocupavam com os outros, porque diz assim: os discípulos, cada um deles conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Não tinha nem acontecido, amados, o ocorrente. Esses irmãos imediatamente, com os corações generosos, já juntaram a oferta para ajudar os irmãos que iam passar uma grande necessidade na Judéia. Amados irmãos, cada pessoa que realmente ama a obra de Deus, cada pessoa que ama a sua igreja local, ela quer ver a igreja local crescer. E para crescer, meu irmão, tem que haver contribuição também financeira, irmãos. Para que se possa ter mais culto, tem que haver condição financeira. Tudo que a gente vai fazer tem que haver. Eu não estou dizendo aqui, amados, para constranger as irmãs e os irmãos, não. Eu sei da situação dos irmãos e das irmãs aqui. Mas é algo, irmãos, que a gente tem que colocar na mente, que o lado financeiro tem algo a ver com o espiritual. Porque muitas vezes, meu irmão, o coração das pessoas está cheio de avareza. Uma igreja forte depende não apenas da comunhão com Deus, mas também da liberalidade em contribuir com a oferta de fé e amor. Dízimos e oferta fazem parte do culto a Deus. Quando eu e você estamos ofertando, dizimando, nós estamos oferecendo um culto a Deus. Por isso faz parte do elemento de culto. É a mesma coisa que você louvar, de pregar, de fazer qualquer outra coisa que está relacionada ao serviço a Deus. E o que é que acontece, amados? Um crente avarento, primeiramente, ele não está amando a obra de Deus. Não está preocupado com a igreja local, se a igreja vai fechar, se vai continuar. Não está preocupado com o pastor da igreja local. Não está preocupado com a situação dos santos, que muitas vezes estão doentes, estão precisando de uma ajuda, de um irmão necessitado, uma irmã necessitada, um irmão que está com dívida, não está conseguindo pagar. Como nós vamos ajudar, mas se a gente não tivermos a contribuição das pessoas, irmãos? Então, amados, isso mostra, amados, algo relacionado ao caráter de cada um de nós. Porque um crente avarento, ele é um crente egoísta, mas ele não está amando, ele não está preocupado com o próximo, ele não está preocupado com a obra de Deus. Por isso, Efésios capítulo 5, verso 5 e 6, Paulo diz assim: sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Meu irmão, a gente fala de vários pecados que quem pratica não herdará o reino de Deus. Pouco se fala da avareza, que é a pessoa que tem mão fechada, pão duro, a pessoa que ama o dinheiro, que se apega ao dinheiro. A gente não fala muito, mas a palavra de Deus diz que nem o incontinente, nem o impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Uma pessoa, quando ela está sendo avarenta, ela está sendo filho da desobediência. E Paulo diz: olha, ninguém vos engane. Nos engane por quê, amados? Porque nenhuma pessoa dessa faz parte do reino de Deus. Não tem herança no reino de Deus. Porque uma pessoa avarenta, ela é idólatra.
dinheiro é o Deus dessa pessoa, não é Deus. E precisamos, amados, uma igreja forte, ela só será forte se tiver pessoas também com o coração aberto para essa parte, amados, que se preocupam com a necessidade da igreja local, com a necessidade dos irmãos necessitados, com a necessidade do obreiro, que é o pastor, né? No Antigo Testamento, lá em Malaquias capítulo 3, 7 a 11, que muitos cristãos hoje em dia não gostam, dizem, não, isso é por da lei, né? É da lei. Nós vamos ver se realmente tudo isso aqui é da lei, ou se Paulo falou isso lá em Corinto também, que era coisa da lei. Paulo estava falando coisa para o sacerdote, que era para ser para pastores e apóstolos, que deveria ser praticado também no Novo Testamento. Mas Malaquias capítulo 3, do verso 7 ao 11, o Senhor estava repreendendo o seu povo por causa da infidelidade do povo nos dízimos, nas ofertas. O Senhor repreende o povo, dizendo que eles estavam roubando a Deus por não estarem dizimando na casa do Senhor. E o povo ainda perguntaram, né? Malaquias capítulo 3, verso 7, a parte B: mas vós dizei-me, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Aí o Senhor responde a ele. O Senhor diz: todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E o que é que Malaquias continua dizendo, amados? Que por causa do pecado, da infidelidade do povo de Deus, por não estar suprindo a necessidade da casa de Deus, o que é que acontece? Malaquias 3,10. Sabe o que é que o Senhor diz? Malaquias 3,10 diz: tomara que houvesse entre vós quem feche as portas, para que não aceitasse debalde o fogo no meu altar. Nem tenha prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei das vossas mãos a oferta. O Senhor estava dizendo, olha, que se tivesse entre vós, pegasse e fechasse logo esse templo aí, porque todos estavam, irmãos, desonrando Deus, a obra de Deus. Deus precisa de dinheiro? Não, mas a obra precisa. A obra é de quem? A obra é de Deus. Os obreiros são enviados é de quem? São de Deus, meu irmão. Mateus 6,21, o Senhor disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. E aí muitas pessoas vão dizer: este mandamento está só no Antigo Testamento. E aí, meu irmão, a gente vê muitas desculpas, né? E não dou disso, mas eu oferto na casa do Senhor. Mas a oferta que a pessoa oferta, meu irmão, dá pelo menos para comprar um detergente, uma água sanitária. Porque às vezes a pessoa chega com 12 reais, meu irmão. Olha, se não tiver, meu irmão, tudo ok, irmãos. Mas às vezes a pessoa chega com 12 reais, meu irmão, passa uma semana todinha para dar 12 reais para ofertar na casa de Deus, meu irmão. Mas a casa de Deus precisa de mais, irmãos. As pessoas precisam de mais. E isso acontece muitas vezes conosco. Então existem cristãos avarentos que dizem: eu vou dar o meu dinheiro a pastor, né? Meu irmão, o que é que a palavra de Deus fala, irmãos? Se nós somos crentes, temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Eu acho que tudo que tem na Escritura, principalmente no Novo Testamento, é para nós. 1 Timóteo 5,17 diz o quê? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorados os presbíteros que presidem bem, por especialidade os que se fadigam na palavra e no ensino. Pois as Escrituras declaram: não amoldeçeis o boi quando pisa o trigo. E ainda o trabalhador é digno do seu salário. Irmãos, é digno, não é algo desonroso. Hoje as pessoas fazem piada aí na internet, né? De todo pastor é lá, tudo isso aqui. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Um dia todos vão dar conta a Deus por cada palavra frívola. Cada palavra que a pessoa está lançando, está falando. O pastor um dia vai estar presente lá para prestar conta a Deus.
Eu sei, meu irmão, que tem falsos mestres aí. Tem falsos pastores que têm arrastado tudo do povo. Tem enganado o povo. Infelizmente é esse tipo de mestre que o povo valoriza. É esse tipo de mestre que o povo segue. Porque as igrejas desses falsos mestres estão cheias. Os camaradas têm não sei quantas fazendas, tem canal de televisão, tem mansões, e o povo, meu irmão, oferta e oferta mais. Quando é um servo de Deus verdadeiro, meu irmão, as pessoas fecham a mão. Isso estava acontecendo com o apóstolo Paulo em Corinto. Em Corinto estava acontecendo isso. Então Paulo compara o presbítero, que é o pastor, como um boi, e ele declara: não amoldecer o boi quando pisa o trigo. Ele fala isso em 1 Timóteo 5,17, também fala isso em 1 Coríntios 9,9. E ele usa essa mesma expressão. Paulo extrai essa frase de onde, pastor? De Deuteronômio 25,4. Paulo extraiu de Deuteronômio 25,4. Sabe o que é que Deuteronômio 25,4 diz? Na lei, e Paulo está usando no Novo Testamento, diz assim: não atarás a boca ao boi quando debulha. Paulo usa essa figura de linguagem, assim como Deus usou na lei, para falar sobre o direito de um presbítero obreiro, que trabalha na casa de Deus, de ser honrado, é digno. Não é indignidade. Aqueles que se fadigam, que é fiel à palavra de Deus, que não adultera a palavra de Deus, que não vende o Evangelho. Isso deve ser sustentado pela obra que ele realiza. E essa obra é pregar e ensinar, como em 1 Timóteo 5,17 diz. Diz: aqueles que se fadigam na palavra e no ensino são merecedores, amados. Não é uma desonra. Assim como os bois têm o direito de tirar seu sustento do trabalho que realizam, e isto era justo, também é justo o presbítero, o pastor, tirar seu sustento da obra de Deus. É bíblico. Tem muito crente, meu irmão, que fecha a mão porque eu vou dar o meu dinheiro para o pastor. Ele está fazendo o que a Bíblia manda, amados. Infelizmente, muitos pastores não têm exercido o seu ministério porque tem faltado isso. Paulo sofreu isso na pele, lá em Corinto. E nós vamos ver isso aqui. Em 1 Coríntios 9,11, o apóstolo Paulo diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria muito recolhermos de vós bens materiais? Ele está fazendo uma pergunta, ele já sabia a resposta. Verso 13 ele diz: não sabeis vós que os que prestam serviço, isso é do Antigo Testamento, sendo aplicado para o Novo Testamento, para os pastores, para os obreiros. Veja: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimenta, e quem serve ao altar tira o seu sustento? Paulo usa, amado, o mesmo tipo de sustento do sacerdote do Antigo Testamento para aplicar para pastores, presbíteros e apóstolos no Novo Testamento. E ele diz, verso 14: assim pois ordenou também o Senhor. Isso não é ordem de Paulo não, amados. Paulo não estava inventando aqui, nem estava querendo tirar, estava querendo explorar o povo da igreja de Corinto, não. Ele estava falando isso aqui, meu irmão, porque aquela igreja estava sendo covarde com ele. Era uma igreja rica, era uma igreja que tinha dinheiro, e a igreja fechou a mão para o apóstolo Paulo. Irmãos, ele teve que trabalhar, fazendo tendas. Trabalhou 1 ano e meio fazendo tendas. Só podia pregar uma vez por semana na sinagoga, dia de sábado, porque estava limitado, até chegar uma oferta de uma igreja que não era nem a de Corinto, era a de Filipos, que mandou uma oferta para Paulo suprir a necessidade dele, para ele poder fazer o trabalho dele na igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto, os crentes eram avarentos, covarde com o apóstolo Paulo.
E alguns estavam até insinuando que Paulo estava fazendo a obra de Deus com interesse de receber salário. Nós vamos ver isso aqui. E Paulo disse que por isso não recebeu os salários dele, para não ser pesado a nenhum deles. Mas que ele tinha esse direito. E ele falou, né? Assim, pois, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porque na lei de Moisés está escrito, de novo, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus tem se preocupado? Logicamente não. Deus está falando aqui do obreiro. Paulo usa a mesma lei do Antigo Testamento, onde o sacerdote tirava o seu sustento pelos dízimos e ofertas, para aplicar também para os presbíteros e apóstolos. Usa até sobre, né? Não sabeis vós os que prestam serviço sagrado, do próprio templo se alimenta, e quem serve ao altar tira o seu sustento do altar. 1 Coríntios 9, 1 ao 14, Paulo diz assim, 1 Coríntios 9, 1 ao 14, ele estava defendendo o seu direito de receber suporte financeiro da igreja de Corinto, e que infelizmente a igreja de Corinto era avarenta. Paulo passou por muitas privações naquela igreja, mas Paulo passou como apóstolo daquela igreja, como pastor daquela igreja, passou necessidade, e a igreja tinha condição e não ajudou, amados. Ele mostra isso lá em 2 Coríntios 11, 8, quando ele diz assim: despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós a passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Os irmãos, quando vieram da Macedônia, que era da igreja de Filipos, supriram o que me faltava. Isso era uma vergonha para a igreja de Corinto. Outra igreja pobre da Macedônia, igreja pobre, irmão, era formada por irmãos pobres, estava suprindo a necessidade do apóstolo Paulo para ele servir aos irmãos da igreja de Corinto. Filipenses 4,14, Paulo diz, dando graças a Deus pelos irmãos da igreja de Filipos, ele diz assim: todavia fizesse bem, associando-vos na minha tribulação. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo diz: olha, Deus vai suprir toda a necessidade de vocês, vocês foram generosos comigo. Enquanto ele estava numa igreja, meu irmão, que não era generosa com ele. E não era uma igreja pobre, irmãos, era uma igreja rica. Corinto era uma igreja rica, e Paulo passou privações. Então uma igreja, ela é forte, amados, para ser forte, ela é formada por cristãos, por membros que contribuem para o desenvolvimento da obra de Deus, amados. É preciso, irmãos. Não existe obra sem obreiro. Hoje em dia, em muitas igrejas aqui tem dinheiro. Estou falando que a igreja tem dinheiro. A preocupação deles é com prédio, tijolo, ar-condicionado, cadeira confortável, banheiros extravagantes. Mas muitas vezes os obreiros estão passando necessidade. Está faltando mantimento para o obreiro. Envia o obreiro para uma obra, meu irmão, ele se vira. Ele vai trabalhar, vai se virar nos 30 para fazer a obra de Deus. Como uma igreja dessa vai ser forte? Sem ter um suporte, sem ter uma ajuda, amados. Enquanto muitos crentes vivem de luxo, tem tudo do bom e do melhor, não tem pirangaço de gastar com eles, nem com as pessoas da família deles. Mas quando essas pessoas se convertem a Cristo, meu irmão, pense. Quando vai dar uma coisa para a igreja, é coisa quebrada, é sapato furado. A gente já pegou um bocado disso, meu irmão. Tem uma vez chegar lá com um saco, lá com um monte de sapato furado, vamos jogar tudo.
Joguei tudo no lixo. Não servia para nada, meu irmão. Cadeira quebrada, ventilador quebrado. A gente vai usar isso para quê, meu irmão? O ferro velho para o lixo. É isso que a gente vê, amados. Uma obra pequena, uma obra que nem essa aqui, você pensa que um camarada que tem dinheiro, ele quer estar aqui, quer estar investindo aqui. Quer não, amados. Ele vai estar num temprão lá grande lá. Muitas vezes vai até para seitas. E lá ele dá muito. Mas não dá um centavo numa igreja que está pregando o verdadeiro evangelho. Então, amados, nós vemos que muitas vezes as pessoas, quando não eram crentes, né, era do mundão, ia para um papo de evento desse, pagava não sei quanto, uma garrafa de cerveja, uma lata de cerveja, sentava numa mesa lá, a conta dava 300, 400, 500, essas pessoas pagavam, não reclamavam nada. E às vezes quando essas pessoas se convertem, amados, para dar um centavo na igreja é uma luta. Comprava bebidas e mais bebidas, o salário ia todinho para a bebida. Mas quando se converte, meu irmão, se falar de dízimo e oferta, o camarada se escandaliza, começa a falar mal do pastor, mal da igreja. E é triste, mas a gente vê isso. A avareza do coração do povo para as coisas de Deus, para a obra de Deus. Que é bíblico, amados. Por isso, Efésios 5, 5, 6 diz: sabeis, pois existe nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane. Então, amados, uma igreja forte é uma igreja espiritual. Ela é uma igreja formada por pessoas perseverantes que continuam anunciando o Evangelho mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a lutas. Ela não abandona o barco. Está numa igreja, a igreja está passando tribulação. Uma igreja forte é formada por crente que ele não abre a mão, não. Se a gente pegou no arado, vamos continuar. Eu sei que às vezes pode até passar na mente, que nós somos humanos, mas não larga. O mais importante é não largar. Passar na mente passa, mas o diabo tentou até Jesus, colocou coisa na mente, mas o importante é nós não fazermos. Então, uma igreja forte é uma igreja formada de pessoas que perseveram nas lutas, nas dificuldades, elas continuam, elas não abrem mão, amados. Ou seja, na mensagem do Evangelho, ou seja, no trabalho da igreja local, essas pessoas perseveram, continuam firmes. Uma igreja forte também é formada por membros que são cheios do Espírito Santo e de fé. Uma igreja forte é formada por membros que contribuem financeiramente para o desenvolvimento da obra de Deus. Então, irmãos, para sermos uma igreja forte, uma igreja bíblica, nós precisamos ter estas características que a igreja primitiva tinha. Eu sei que falta muito, amados. Mas, com graça e fé, nós podemos ser esta igreja. Mesmo sendo uma congregação, uma igreja pequena, com pouco membros, e muitas coisas aqui nós temos sido essa igreja. E eu sou atrevido a dizer, alguns aqui, nesses 3 pontos, têm sido essa igreja. Tem perseverado nas tribulações, tem procurado ser cheio do Espírito Santo e tem contribuído com amor para essa obra. Tem contribuído com amor. Eu sei que tem pessoas aqui que fazem isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que nós possamos incentivar, amados, outras pessoas que não estão sendo nessa igreja forte. Que nós possamos estarmos indo atrás daqueles irmãos que estão fracos, que estão pensando em desistir, que começaram a fazer algo para Deus e estão desistindo. Que a gente possa dar força a esses irmãos, para que esses irmãos também possam fazer parte
nós possamos ser uma igreja forte para tempos difíceis. Que Deus abençoe cada irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Que horas é, amor? Que horas é ainda com isso, tá bom? 6h20. 6h20. Assim, tá.